Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos continuar o estudo das reações orgânicas. Hoje veremos as reações de substituição. Nesse tipo de reação nós temos que o hidrogênio de um hidrocarboneto, pode ser um alcano, um hidrocarboneto aromático, um cicloalcano, ele vai ser substituído por um grupo de átomos. Essas reações, pessoal, são bem importantes aí na química orgânica também, pois elas possibilitam a obtenção de muitas substâncias de interesse. Por exemplo, o TNT, que é um explosivo, o trinitrotolueno, ele é obtido na reação de nitração do tolueno. E existem vários tipos de reações de substituição. Nessa aula nós estudaremos a halogenação, a sulfonação, a nitração, a alquilação e a acilação. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo dos meus vídeos. Também ative o sininho do YouTube para que ele avise vocês quando surgirem aqui novos vídeos no canal. Então vamos lá, pessoal, bora iniciar a aula de hoje. Nas reações de substituição, então, pessoal, nós temos que vai ocorrer a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de um hidrocarboneto por outro átomo ou grupo de átomos, né? Então, a reação genérica de uma substituição, você teria o Rx, que seria o hidrocarboneto. Um dos seus hidrogênios vai ser substituído por um outro grupo, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o grupo B está entrando no lugar, está substituindo o hidrogênio e liberando, aqui no caso, o HA. O hidrogênio vai se ligar com a outra parte do grupo que está fazendo essa substituição. Então, nesse caso, o RH ele vai ser o hidrocarboneto, que pode ser um alcano, um aromático ou um ciclano. As reações de substituição que nós vamos estudar, então, a primeira é a halogenação, depois nitração, sulfonação, alquilação e acilação. A reação de halogenação, pessoal, ela vai ocorrer com substâncias simples dos halogênios, que vai ser as moléculas mais simples, por exemplo, F2, Cl2, Br2 e 2. O mais comum é ocorrer a cloração, que é a reação com o cloro, com a molécula de cloro, Cl2, ou a bromação, que vai reagir com a molécula de Br2, que essas moléculas elas são mais estáveis, Agora, o F2 é bastante reativo, geralmente até explosivo, e não é tão utilizado, assim como a molécula de 2, que já é o inverso, A reação com ela já é extremamente lenta. Por isso que as substâncias que são mais utilizadas na halogenação é o Cl2 e o Br2. No caso da monocloração do metano, o que vai ocorrer então? Nós temos aqui o metano, que é o nosso hidrocarboneto. Um dos seus hidrogênios vai ser substituído por um átomo de cloro, formando nesse caso então o clorometano e HCl, ácido clorídrico. Geralmente essas reações elas são lentas, elas precisam de ocorrer com aumento de temperatura ou auxílio de luz ultravioleta ou algum outro fator ainda que forneça, que ajude, de certa forma, force a essa reação ela ocorrer, fazer com que ela ocorra mais rápido, porque no geral, a temperatura ambiente, essa reação é lenta. Então nesse caso aqui, em cima da setinha foi colocado esse símbolo, que nesse tipo de reação ela foi realizada com auxílio da luz. Quando nós temos uma molécula como o metilbutano, pessoal, aqui nós vamos ver a monobromação, teremos uma mistura de produtos, Porque temos diferentes hidrogênios para que o bromo poderia substituir. O bromo ele pode substituir o hidrogênio num carbono primário, que seria esse carbono da esquerda, o primeiro carbono da esquerda para a direita, e formaria esse produto. Que no final ele tem apenas 0,7% de que realmente forma, O bromo ele também pode substituir um carbono terciário, que seria esse outro carbono. Nesse caso, seria o nosso produto principal, onde o bromo substitui o carbono terciário. Também poderia substituir um carbono secundário, que seria esse aqui, o próximo, Substituindo o próximo, chegaria nesse produto, que não é o principal, mas forma uma certa quantidade, 9%. Também poderia substituir um outro carbono primário aí na molécula, que seria, por exemplo, esse da ponta.
Então, vocês podem perceber formando esse último produto. Então, para poder descobrir qual que é o produto principal, é necessário saber isso aqui, ó. A facilidade, então, de saída do hidrogênio, ela vai ser de acordo com se o carbono é terciário, secundário ou primário. Caso substitua o carbono terciário, essa reação vai ser formada um intermediário que ele é mais estável. Por isso que o produto principal vai ser quando o hidrogênio que é substituído está ligado a um carbono terciário. Agora, se você tiver apenas carbono secundário e primário na sua molécula, a preferência vai ser do secundário. Todos eles vão ser substituídos, né? Mas o terciário vai ser mais fácil de sair, vai gerar um produto mais estável, seguido do carbono secundário, seguido do carbono primário. Ok? Falando agora da monobromação de um ciclano, nesse caso, o ciclopentano, todos os carbonos do ciclopentano, pessoal, são carbonos secundários. Então, tanto faz, né? Qual desses hidrogênios vai sair. Por exemplo, vamos supor que vai sair esse, substituindo o bromo por esse hidrogênio. Temos a formação, então, do bromo ciclopentano e do HBr. Ok? Seria esse, então, o único produto. Porque independente de onde você substituir, o produto formado será o mesmo. Agora, em relação a essa última reação, ela também ocorre com auxílio aí de luz, né? Geralmente são reações lentas. Agora, quando a monocloração vai ocorrer com o hidrocarboneto aromático, aí já vai ocorrer uma substituição que ela é eletrofílica, né? Substituição aromática eletrofílica. Por quê? Nós vamos ter que um dos hidrogênios, o benzeno aqui tem hidrogênios escondidos, né? Aqui está com a forma com estrutura em bastão. Um desses hidrogênios ele vai ser substituído pelo cloro. Mas quando tiver lá no curso superior, de Química Orgânica, vocês vão ver o mecanismo como isso ocorre. Vocês vão ver que vai ocorrer a partir da formação de um eletrófilo, ok? Então, pessoal, essa reação ela ocorre na presença de um catalisador, que é um ácido de Lewis, o AlCl3, e o cloro, então, vai substituir um desses hidrogênios. Os produtos, então, vai ser o clorobenzeno e o ácido clorídrico. Nesse caso, também um único produto. Pode substituir em qualquer um desses hidrogênios do benzeno, que o produto vai ser o mesmo, né? Falando agora sobre a nitração é uma reação que ocorre com o ácido nítrico, daí vem o nome, né? Que é o HNO3. E a forma do ácido nítrico, que esse HNO3, ele pode ser representado dessa forma. Tem um HO ligado ao NO2. Por quê? Quando for representar a reação da nitração, por exemplo, nitração do propano, um dos hidrogênios do propano vai ser substituído, nesse caso, pelo NO2. O NO2 é que vai entrar no lugar do hidrogênio, pessoal, enquanto que o HO vai se combinar com o hidrogênio que vai sair, né, formando água, HOH, que é a água, né, nosso H2O. E o grupo que é formado, então, quando está nitrando, né, lá na reação na verdade, de nitração, o grupo que entra é o NO2. Nesse caso aqui, o produto formado, então, quando o propano reagiu com ácido nítrico, entra um grupo nitro, né, que é o NO2. Nós estudamos lá sobre os nitrocompostos. Nomenclatura, numerando aqui, ó, temos então a formação do 2-nitro, é onde está esse grupo NO2, propano. Temos 3 carbonos aqui na cadeia principal, 2-nitropropano. Agora, em relação à nitração do benzeno, pessoal, também vai ser o NO2 que vai entrar e substituindo algum dos hidrogênios do benzeno, né? No caso, esse hidrogênio sai, aqui é como se fosse o HO NO2. O NO2 ele vai entrar aqui e esse hidrogênio se combina com o H, formando água. Essa reação ela ocorre em presença de catalisador, que é um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, para poder gerar esse grupo NO2 e também sob aquecimento, né? Nós temos esse triângulo que a reação está ocorrendo sob aquecimento.
e em presença de ácido, né? Geralmente a nitração ocorre em presença de um ácido forte, geralmente ácido sulfúrico. Então nós podemos ver aqui que formou o nitrobenzeno mais água, com o grupo NO2, né? Esse aqui seria o grupo NO2, mostrando aí todas as ligações dele. A reação de nitração ela é bem útil aí na obtenção do explosivo que é o TNT, que é o trinitrotolueno. Você tem o tolueno, que é o benzeno com CH3. A partir disso, reagindo então com o ácido nítrico em presença de ácido sulfúrico, que é o catalisador, vai ocorrer a entrada do NO2 em diferentes posições, né? Aqui, ó, entra na posição orto, na posição meta e na posição para. Fazendo mais uma etapa de nitração, tem mais uma entrada de mais um grupo desses, né? Depois, fazendo uma terceira etapa de nitração, temos a entrada de 3 grupos NO2. Por isso que tem o trinitro no nome do TNT, que entra 3 grupos nitro na molécula do tolueno, formando finalmente o nome UPAC, 2-metil 1,3,5-trinitrobenzeno, o nosso TNT. TNT, então, ele é um sólido amarelo cristalino que tem um grande potencial explosivo. Por isso que ele é muito utilizado em explosivos, né? Ele é capaz de detonar apenas com a temperatura de 80 graus ou uma fagulha elétrica, muito utilizado em implosões de prédios e outras edificações. Geralmente é um explosivo bem comum. A sulfonação, pessoal, agora seria a reação que ocorre com o ácido sulfúrico, que é o nosso H2SO4, e ele pode ser representado aí por HO, SO3H. O grupo que vai entrar, então, na molécula, que vai substituir o hidrogênio, é o SO3H, né? O SO3H ele entra aqui, se liga ao carbono, o hidrogênio sai, se ligando ao HO, formando água, mais um ácido sulfônico. Nesse caso aqui, formou, no caso da sulfonação do propano, né? Propano mais ácido sulfúrico, formou o 2-propano sulfônico. Então, o SO3H aqui do carbono 2. Agora, em relação à sulfonação do benzeno, ela vai ocorrer em presença de SO3 para poder formar o grupo, né? SO3H. Então, aqui ó, nós teríamos HO, SO3H. Um desses hidrogênios aqui, então, é que vai ser substituído pelo SO3H. O SO3H entra no lugar desse hidrogênio, e o hidrogênio combina com H, formando água. Então, temos nesse caso aqui um ácido benzeno sulfônico, que é formado na sulfonação do benzeno. Ok? Agora, falando sobre as duas últimas reações de substituição, que é a alquilação e a acilação, essas duas reações, pessoal, são chamadas também de reações de Friedel-Crafts. No caso da alquilação, um grupo alquila que vai entrar no local do hidrogênio. Aqui, ó, a substituição de um ou mais hidrogênios do anel aromático por um ou mais grupos derivados de alcanos. Então, se você tiver aqui, ó, esse hidrogênio, no caso da acilação do benzeno, né? Esse hidrogênio ele vai ser substituído por esse grupo, CH3COO, enquanto que o cloro se combina com o hidrogênio para formar HCl, e esse grupo entra aqui no carbono. Então, a reação é o benzeno, nesse caso aqui, com o cloreto de etanoíla, né? Que é um aleto de acila, um tipo de aleto de acila, que tem COO ligado a um halogênio. Então, nesse caso, a reação aqui do benzeno com o cloreto de etanoíla aqui vai formar. Nesse caso, forma uma cetona, né? Metilfenilcetona e o ácido clorídrico. Seriam os produtos. Cetona porque tem esse grupo aqui, COO. Entre carbonos, né? A carbonila entre carbonos. Agora, no caso da alquilação, vai entrar
apenas o grupo derivado de hidrocarboneto, como eu tinha falado com vocês, né? Na acilação, é a substituição de um ou mais hidrogênios de um anel aromático por um ou mais grupos derivados de ácidos carboxílicos. Nesse caso aqui, o haleto de ácido, que é o cloreto de etanoíla, ele é derivado de um ácido carboxílico, em vez de ter o OH, ele foi substituído pelo cloro, né? Então, essa substância que vai reagir com benzeno. Agora, no caso da alquilação, nós temos também temos agora um derivado de alcano, nesse caso aqui é o clorometano, né? O clorometano. O clorometano, então, reagindo com benzeno, um desses hidrogênios do benzeno vai ser substituído pelo CH3, enquanto que o Cl se combina com o hidrogênio para poder formar HCl, ácido clorídrico. Então, nesse caso, formamos o tolueno, né? Que seria o metilbenzeno. Essas reações elas também ocorrem na presença de um catalisador, que é um ácido de Lewis, que é o AlCl3. A questão está falando o seguinte, pessoal. A monocloração de um alcano em presença de luz ultravioleta produziu os compostos 2-cloro-2-metilpropano e 1-cloro-2-metilpropano. O nome do alcano é qual alcano que deu origem a esses dois produtos, né? Quando ele está reagindo com o cloro, Cl2. Então aqui, o que foi formado? Vocês podem perceber que os nomes dos dois produtos apresentam metilpropano. Nesse tipo de reação de substituição, pessoal, você não tem modificação na quantidade de carbonos. Seria, por exemplo, no caso de uma alquilação, uma acilação. Aqui, você tem o cloro substituindo o hidrogênio. Então, provavelmente, o número de carbonos vai se manter o mesmo, né? Então, é um bom indicativo aí que a resposta já seria a letra E. Mas vamos ver por quê, né? Aqui, ó, nós temos 3 carbonos, que é o metil. Temos o cloro aqui ligado, né? Cl e um CH3. Aqui também teremos um CH3, CH3. Então, esse aqui seria o nosso 2-cloro, 2-metilpropano. E também, além disso, formou o 1-cloro, 2-metilpropano. Agora, nesse caso, seria algo do tipo assim. CH2, CH, CH3, CH3. Então, pessoal, para ter formado esses dois tipos de produtos, o alcano que foi feito, essa reação foi feita, né? Poderia ser, só pode ser, né? Aqui, ó, ou esse hidrogênio aqui de cima que foi substituído, ou um dos hidrogênios ligados no CH3. Então, esse aqui nós temos que é o metilpropano, né? Que é o metil ligado ao propano. A cadeia principal tem 3 átomos de carbono. Então, o cloro, ou ele substituiu esse hidrogênio, formando o 2-cloro, 2-metilpropano, ou substituiu o hidrogênio aqui da ponta, do carbono primário, ok? Provavelmente aqui o produto principal dessa reação é o 2-cloro, 2-metilpropano. Nesse caso, tinha que substituir um hidrogênio do carbono terciário, né? Então, esse produto aqui é o principal. Mas ele também poderia ter substituído um carbono primário, um hidrogênio ligado a um carbono primário. Nesse caso, formaria um cloro, 2-metilpropano. Independente disso, o alcano que deu origem a esses dois produtos só pode ser o metilpropano. Resposta, letra E. A questão está falando, a reação abaixo foi realizada na presença de luz. Então, nós temos aqui ó, o CH3, CH,
CH3, reagindo com o Br2, né? Pessoal, quer saber quais são os principais produtos dessa reação? Aqui nós temos que o bromo ele poderia substituir um hidrogênio do CH3, que seria um hidrogênio ligado a carbono primário, ou, para poder formar o produto principal, ele vai substituir esse hidrogênio que está ligado a um carbono terciário, né? Então, o produto principal, está pedindo os produtos principais, vai ser o quê? Nesse caso, então, vai ser o CH3. Na resposta, ele coloca na forma condensada, né? Então, eu já vou pôr os dois CH3 ligados a esse carbono. Seria o C, Br, CH3, mais o HBr, né? Resposta, então, letra D. Quando o bromo entra no hidrogênio que está ligado aqui ao carbono terciário. E como a dificuldade dessa questão era você conseguir enxergar as fórmulas que estão condensadas, né? Para vocês perceberem aqui exatamente onde que vai entrar o bromo. Então, produto HBr e esse outro aí, CH3,2, Br, CH3, letra D. Questão 3. Se pela síntese de Friedel-Crafts se deseja obter etilfenilcetona, que vai ser esse Friedel-Crafts, ou vai ser alquilação ou acilação, né? Deve-se reagir benzeno com cloreto de. Pessoal, se a gente vai obter então etilfenilcetona, como que seria essa estrutura? Seria o C-O, CH3, ligada ao fenil, né? Nesse caso aqui um anel aromático. Então, para poder obter este grupo, pessoal, tem que reagir o benzeno, ele vai ter que reagir com o cloreto de acila, né? Tem que ter esse grupo C-OCH3. Onde vai estar esse C-OCH3? E aqui ainda vai gerar o HCl, né? Esse C-OCH3 vai ser o nosso cloreto de acila. Nesse caso, temos aqui Cl, C-O, CH3. Temos, nesse caso, como são dois carbonos, um cloreto de etanoíla. Resposta, então, letra D. Benzeno reagindo com cloreto de etanoíla, CH3COOCl, vai formar a nossa etilfenilcetona mais HCl. Questão 4. Complete as reações. Primeiro, uma reação de alquilação. O que nós temos, pessoal? Esse hidrogênio vai ser substituído por esse CH3 e o cloro pega o hidrogênio e forma HCl. Então, os produtos aqui que nós temos vão ser o quê? Vai ser o metilbenzeno e o ácido clorídrico, né? Esses aí seriam os produtos. No caso da acilação, que vai entrar no lugar do hidrogênio, isso aqui é a mesma reação da última questão, né? O CH3COO, que vai substituir esse hidrogênio. E formando também o HCl, né? Então, o produto aqui que nós teremos vai ser o quê? Um dos hidrogênios do anel benzênico vai ser substituído por esse C-O, CH3. Formando uma cetona, né? Como nós vimos aí também na última questão. Questão 5 está falando: o benzeno é um líquido inflamável e incolor, é um excelente solvente orgânico. Composto tóxico cujos vapores, se inalados, podem causar tonturas, dores de cabeça e até mesmo inconsciência. Também é conhecido por ser cancerígeno. Devido a isso, é utilizado com mais frequência
seus derivados por serem menos agressivos, sendo utilizados como matéria-prima para outras sínteses. O esquema de reação abaixo mostra um caminho para a síntese de um desses derivados. Então aqui tem uma reação formando um composto X, um produto X. A afirmação correta é: o composto X é um hidrocarboneto aromático? Não sei, vamos ver, né? Para poder, temos que completar essa reação, né, pessoal? Então aqui, ó, nós temos o benzeno reagindo com, nesse caso, o cloropropano, né? Então aqui, ó, temos um hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai ser uma reação de substituição, né? Nós estamos vendo aqui em presença do LCl3. O CH3C, CH3, esse grupo todo, é o que vai substituir o hidrogênio. Então, o que vai formar como produto? E aqui o Cl vai sair. Esse cloro vai se combinar formando o HCl. E o nosso produto principal, que é o X, vai ser o quê? O anel benzênico, em que no lugar do hidrogênio entrou esse grupo CH, CH3, CH3. É uma reação de quê? De alquilação, né? Então, letra A, o composto X é um hidrocarboneto aromático? Só tem carbono e hidrogênio e ainda ele é aromático? Sim, verdadeiro. Resposta letra A. O produto X, sim, é um hidrocarboneto aromático. B, temos um exemplo típico de acilação de Friedel-Crafts. Não, não é acilação, é alquilação, né? C, o composto X é cloreto de alquila? Não. Cloreto de alquila é o que está reagindo com ele, né? Que seria esse composto. O composto X é um fenol? Também não. Ele é um hidrocarboneto aromático, obtido aí na reação de substituição, que é chamada de alquilação. A última questão está falando o seguinte: os nitrotoluenos são compostos intermediários importantes na produção de explosivos. Os mononitrotoluenos podem ser obtidos simultaneamente a partir do benzeno através da seguinte sequência de reações. Então, nós temos aqui o benzeno reagindo com uma substância A, formando o metilbenzeno, também chamado de tolueno, né? Mais HCl. Depois, este tolueno sofre uma reação de nitração, reagindo com HNO3, formando o ortonitrotolueno, metanitrotolueno e paranitrotolueno. Escreva a reação do composto A. Escreva o nome, do composto A e as fórmulas dos produtos formados na reação 2. Composto A, pessoal, nós temos aqui o benzeno. Se ele vai formar o CH3, o metilbenzeno, então temos que essa reação é uma reação de alquilação. Ele vai reagir o benzeno com cloreto de alquila. Nesse caso, como entrou um grupo aqui CH3, só pode ser CH3Cl, né? É a única possibilidade aí de cloreto de alquila nesse caso, que seria o nosso composto A. Agora, os demais compostos que foram formados na reação 2, a partir do tolueno, nós ainda não vamos entrar muito nisso, pessoal, mas o CH3, ele é um grupo que ele é ortoparadirigente, ou seja, ele tende a formar uma maior quantidade de... As próximas substituições tendem a ser nas posições orto e para. Por isso que vocês podem ver que o orto nitrotolueno e o para-nitrotolueno, eles estão em maior quantidade, devido a esse grupo CH3, tá? Então, o ortonitrotolueno ficaria como? Seria o nosso tolueno, né? CH3, com o grupo nitro na posição orto. O para-nitrotolueno, que também seria um dos produtos, né, principais, seria a mesma coisa. Agora seria o CH3 aqui e o NO2 na posição para. Então aqui, ó, orto, meta, para. O NO2 aqui. E o meta, que é o que vai ser em menor quantidade,
seria o grupo NO2 entrando na posição meta em relação ao CH3. Orto-meta seria essa posição, né? Posição meta é posição 1,3. A para é 1,4 e a orto 1,2. Ok? Então esses aí são os principais produtos obtidos nessa reação 2. Como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios das semanas 3 e 4 do PET volume 5. Também, quantos exercícios acharem melhor na lista de exercícios sobre reações orgânicas, os alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder tirar dúvidas comigo. Quem não for meu aluno pode mandar um direct no meu Instagram, que é o professor Magno Augusto. Me sigam lá, pessoal, compartilhem com seus contatos esse Instagram. Ou também pode deixar comentários aqui no YouTube para fazer contato comigo e conseguirem tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado bastante vocês em seus estudos. Então até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!